mais, acesse saude.gov.br/coronavírus. O melhor canal para você obter a informação correta. E é isso aí. Vamos ficar atentos, mas tranquilos. Estamos juntos nessa, porque juntos somos mais fortes e informação é a melhor prevenção. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e em Santos pela rádio Universal AM 810. Você nos vê aqui pela câmera da rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. E hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, aqui no programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente e coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de São Paulo. Doutora Albertina, seja bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Muito obrigada. Eu trago aqui a saudação também do Dr. Paulo Dimas, que agora, 1 minuto antes da gente, 10 minutos, na verdade, antes da gente entrar no ar, parabenizou pela seriedade do programa, parabenizou os colegas aqui e nos convidou a todos, depois dessa onda de que a gente espera que passe logo, para a gente se reunir para ajudar estratégias em relação à saúde da mulher. Muito bem-vinda, então, doutora Albertina, e muito obrigado, em nome da equipe do programa Gente que Fala, ao secretário Paulo Dimas. Bom, também conosco, aqui agora à minha direita, doutor José Maria Soares Júnior, ginecologista obstetra, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem, doutor José Maria? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Uma boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer muito o convite de participar e conversar a respeito de um assunto muito importante, que é a gravidez na adolescência, que ainda comete muitas mulheres. E, infelizmente, nós estamos passando também uma crise, né, do coronavírus, espero que passe rapidamente, mas, enquanto isso, eu recomendo para todo mundo a prevenção com álcool gel, ou aquelas pessoas gestantes, ou até mais idosos, isolamento na sua casa. E também conosco, fechando a nossa bancada para o nosso bate-papo de hoje, Dr. Luiz Sakamoto, ginecologista, obstetra do Hospital Pérola Byington. O Dr. Sakamoto também integra a Comissão Nacional Especializada de Anticoncepção da FEBRASGO. A FEBRASGO é a Federação Brasileira de Ginecologia e o professor responsável de ginecologia da Faculdade de Medicina do Centro Universitário das Américas. Tudo bem, doutor Sakamoto? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, boa tarde a todos. E aqui é um prazer muito grande representar as instituições que já foi falado, e falar principalmente sobre prevenção de gravidez em adolescente. Acho que esse é um tópico extremamente importante nos dias atuais. Lógico que estamos também com esse problema do Covid-19, que é muito importante, é uma situação extremamente ímpar e grave. Então, prevenção é a melhor tratamento para essa situação. Vamos lá, gente, então falar de gravidez na adolescência. Olha, o governo do estado de São Paulo lançou no início deste mês a campanha Gravidez na Adolescência é para toda a Vida, organizada pelas Secretarias da Justiça e Cidadania, da Educação e da Saúde. A ação consiste em disseminar conteúdos educativos sobre o tema por meio das redes sociais e um concurso de youtubers para estudantes. As pastas também criaram um site para agilizar o objetivo da campanha e informar sobre políticas públicas e serviços disponíveis. Doutora Albertina Duarte, como é que foi o lançamento da campanha agora nesse início do mês de março? Na verdade, foi 3 de março, no Memorial da América Latina, na sala, no auditório da pessoa com deficiência da Secretaria. Agradecemos a doutora Célia Leão.
É alergia. Sim. O senhor quer passar a palavra enquanto se recupera? A gente vai conversando aqui com os demais especialistas. Doutor José Maria, como é que as suas entidades, ou o Hospital das Clínicas de São Paulo, mais especificamente, se insere no contexto desta campanha Gravidez na Adolescência é para toda a vida? Junto com a Secretaria, junto com a doutora Albertina e também com outros membros do nosso departamento, com a professora Isabel Surpreso, que ela é voltada para a atenção primária, principalmente na adolescência, nós estamos apoiando, incentivando as adolescentes a ter uma conscientização a respeito da gravidez, quais são as consequências e como se prevenir. Apesar de ter uma diminuição recentemente, né, do número de gestações na gravidez, ainda é um problema muito sério, que traz consequências sociais e econômicas para essas adolescentes. E essa queda que houve, principalmente aqui no estado de São Paulo, se dá para um trabalho intenso que está ocorrendo há muito tempo no Secretaria de Estado com a doutora Albertina. Eu me lembro em 2002, quando eu fui representante da FEBRASGO, nas reuniões, a gente tinha uma situação muito pior, mas mesmo assim, esses números ainda são alarmantes. Nós temos de batalhar muito, conscientizar a palavra, principalmente para ter um empoderamento, né, dessa adolescente e ela conseguir com isso ter uma ascensão social, econômica e até profissional. Caso contrário, nós vamos ainda ter as consequências nefastas para a nossa população e principalmente para essa adolescente em relação a uma gravidez não programada, uma fase que ela tem informação. Eu tenho números aqui sobre essa queda, mas antes da gente falar a respeito da redução desses números, doutor Sakamoto, quais são as causas? O que leva à gravidez na adolescência? Primeiro que os adolescentes, não só a jovem mulher, adolescente, que não faz uso adequado dos métodos contraceptivos. Mas a principal é que realmente 40% dos jovens não utiliza qualquer tipo de método contraceptivo. E quando os utiliza, como a pílula, que é um método contraceptivo de curta ação, uso diário, a chance de esquecer frente a uma festa, a uma reunião, é muito grande. E quando ela esquece um comprimido nos 10 primeiros, dos 10 primeiros comprimidos da cartela, chance de engravidar, 50%. Esqueceu 2, 100%. Então, uma taxa de gravidez ideal, que seria 2 ou 3 gestações em cada 1000, ela passa para 9 em cada 100. Ela aumenta demais essa taxa. Então, o não uso de método contraceptivo e o uso inadequado dos métodos de curta ação permite com que essa taxa de gravidez ainda seja grande, apesar de toda a mobilização, principalmente da doutora Albertina, frente ao seu projeto e com a criação da Casa dos Adolescentes, né? Doutora Albertina Duarte, agora recuperada da crise de rinite alérgica, a gente falava sobre a campanha, o lançamento da campanha Gravidez na Adolescência para toda a Vida, que aconteceu no dia 3 de março no Memorial da América Latina. Como é que foi esse lançamento? Olha, na verdade, a gente sempre fala que a educação e a saúde devem andar juntos. Mas veja bem, esse sempre foi uma proposta, desde sempre. E nós tivemos, então, a sensibilidade, por isso meu agradecimento público ao Dr. Paulo Dimas, que foi dele essa mobilização de juntar e de receber os profissionais de saúde. Então, nós fizemos esse lançamento com a Secretaria, estavam lá o secretário de Saúde, o doutor Erma, estava lá o secretário da Educação, Rocieli, estavam ele e a gente lançou um vídeo que é um vídeo importantíssimo, que gravidez é para toda a vida. Mas naquele momento a ação foi também que nós estamos aqui, inclusive, para dizer um mutirão que nós vamos fazer para colocar os métodos de longa duração para os adolescentes. Então isso é inédito.
São Paulo reduziu sim, nós reduzimos em 20 anos 54%, mas com muita conversa, com muito atendimento, com muita capacitação. É chegado a hora da gente agir de outra forma. E esse método de longa duração, por isso que eu agradeço ao professor José Maria, ao doutor querido Luiz Sakamoto, todos são queridos, também José Maria, e a você, essa divulgação, Pedro, porque São Paulo pode mostrar... Mauro. Né? Pode mostrar. O Pedro é o nosso produtor. Escuta, pode mostrar um caminho novo para o Brasil. Eu acho que essa campanha do coronavírus, que está mobilizando todas, a gente vai ter outra situação para enfrentar. Principalmente agora que os adolescentes não estão na escola e tudo, muitos estão na internet, muitos estão namorando, então a gente prevê também um aumento de gravidez na adolescência depois dessa situação passar. Eu gostaria de apresentar os números, só estava dizendo da queda em 20 anos, de 98 até 2018. Em 98 foram registrados 148.018 nascimentos de bebês de mães adolescentes, e essa quantidade caiu, como a senhora destacou, 54% para 67.710 nascimentos. O segredo dessa redução, desse pulo do gato nessa questão, doutora? Olha, as casas do adolescente, que são centros de atenção à saúde do adolescente, eles foram implantados nos pontos mais vulneráveis do estado. Por exemplo, Itapeva, Votuporanga, as regiões norte, sul, leste, em São Paulo. Carapicuíba, que era alto, Heliópolis, Itaquera. Então, naquele momento, mas casas não vão ser suficientes. O que foi suficiente foi a mobilização dos profissionais. E é uma proposta importante, além de capacitar os médicos e os enfermeiros, assistentes sociais para acolher esse adolescente, mudando. Não é julgamento, nem censura, nem não. É sim a conversa. Então, esses grupos de trabalho que nós fizemos, que são rodas de conversa nas unidades básicas, nos postos, isso fez com que uma nova mentalidade mudasse. E é isso que nós queremos a partir de agora, que as escolas, que são onde acontece a gravidez quando o adolescente está na escola. Então, que os professores também se capacitem, e a gente vai fazer isso através da Secretaria da Justiça, se capacite para desenvolver rodas de conversa. Então, o segredo foi acolher os adolescentes, não, dizer sim às emoções, aos sentimentos, porque aí o adolescente cria uma autocrítica e vai ele mesmo fazer a prevenção. Doutor José Maria, gravidez na adolescência é para toda a vida, é o nome da campanha, e claro, isso chama atenção para uma única palavra: consequências. Não é? É isso que tem que ser incutido na cabeça dos jovens, o que vem daí para frente. Muitos jovens às vezes têm o ímpeto de achar que com eles não vai acontecer nada. Esse é um problema. Por isso que a professora Albertina falou muito bem a respeito da conscientização do adolescente. Rodas de conversa, explicar as consequências. A consequência é social. Uma gravidez não planejada, o que traz para a menina? Ela para de estudar, ela para de crescer profissionalmente, ela consegue empregos que vão ter uma remuneração mais baixa, e isso leva também uma consequência para a família dela de empobrecimento. E que vai dar uma dificuldade social maior, não só para ela, mas para a família e para os entes dela. Em muitos casos, ocorre também uma segunda gravidez na adolescência, o que também é algo ruim, péssimo para a nossa sociedade e para essa adolescência. Então, conscientização é a melhor resposta. E como o Dr. Sakamoto falou, métodos de longa duração, que não depende da lembrança da paciente. Com isso, nós vamos garantir também essa maior prevenção da gravidez na adolescência. E não podemos esquecer das doenças sexualmente transmissíveis. Então, além dos métodos contraceptivos normais, lembrar sempre do códon, da camisinha ou feminina ou masculina, para evitar uma infecção transmitida através da relação sexual. Isso vai ser importante para evitar consequências de infertilidade ou de alterações genitais que possam trazer consequências para essas jovens no futuro, quando desejar o filho, e às vezes elas não conseguem, porque podem ter consequência das infecções agora na adolescência. E fora isso, outras doenças que podem trazer
com alterações na saúde muito piores. Lembrar para vocês o HIV, hepatite B, hepatite C, que também podem, como a sífilis, passar através da relação. Olha, na esteira do que o senhor falou, doutor José Maria, em relação às consequências das jovens que acabam interrompendo aí os seus planejamentos, olha, os dados mostram que 80% das garotas que engravidam ainda novas deixam a escola e que 60% acabam abandonadas, tendo que lidar com a situação sozinhas. A sua avaliação, doutor Sakamoto, sobre esse aspecto, essa outra consequência, ter que lidar sozinha com a situação. Sim, por isso que esse trabalho da doutora Albertina é fantástico. Eu sou fã cada dia mais dela e dos meu lado japonês. E a gente precisa mobilizar todo mundo para isso daí. E muitas vezes nós realmente deixamos essa adolescente à mercê. Ela já mora numa condição de difícil situação. Muitas vezes com muitos outros membros da família. E ela tem que sair da escola, aguentar essa gravidez sozinho, ter praticamente esse filho sozinho e como criar depois. Então é extremamente complicada essa situação. Doutor Sakamoto, o senhor é professor responsável de ginecologia da Faculdade de Medicina do Centro Universitário das Américas. O senhor trabalha na formação dos profissionais. Como é que este tema é levado para a sala de aula, no sentido que esse profissional saia também preparado para atender aquela menina adolescente que vai chegar no consultório no futuro? De uma forma geral, as faculdades elas promovem ligas de ginecologia. E nós criamos esse ano a Liga de Anticoncepção. Então nós temos uma Liga de Anticoncepção que visa principalmente, nós queremos logicamente abraçar todas as brasileiras, mas a gente não consegue. Então vamos começar da onde? Do nosso quintal. Então nós abrimos para as adolescentes da faculdade de medicina e depois para as outras faculdades e para os colaboradores da instituição. Aquelas pacientes, fornecemos métodos, todos os métodos. A gente tem uma doação de anticoncepcionais hormonais orais, temos doação de anel vaginal. Então, nós fornecemos, porque isso é uma escolha. O anticoncepcional é uma escolha da paciente, do casal, principalmente do casal. Mas quando ela tem risco de gravidez, nós também podemos oferecer os LARCs, que são contraceptivos reversíveis de longa ação, que são 3. O DIU de cobre, o DIU de progesterona e o implante de progesterona. Então, quando ela tem essa necessidade, nós encaminhamos ela para o Hospital Pérola Barton para fazer o programa. Então, além da orientação com os alunos, nós também temos diretamente com eles a participação deles na liga para assessorar as próprias colegas e outras meninas, adolescentes e jovens e demais colaboradoras da instituição. E divulgar isso daí, promover junto com o hospital em atividades, como esse mutirão que nós iríamos ter na semana que vem, mas que foi infelizmente postergado, mas eles vão participar do mutirão. Doutora Albertina Duarte, a campanha tem um concurso de youtubers, campanha Gravidez na Adolescência para Toda a Vida. Como é que vai funcionar essa campanha? Então, desse concurso? Os adolescentes estão dizendo que se já pode fazer o vídeo e não precisam esperar um mutirão. Eu digo, não, pode fazer no vídeo e ajudando. Por que a gente achou? Os adolescentes estão na internet. Então, a ideia é, na escola, dar realmente esse vídeo que foi da campanha, Gravidez é para Toda a Vida, e a partir disso eles fazerem os vídeos da experiência deles. Por exemplo, sextou, lacrou, quer dizer, eles já falaram, sextou, né, na sexta-feira. Nós também, né? Nós também. Então, tem um vídeo muito engraçado que um adolescente colocou uma camisinha andando sozinha
para o banheiro e depois voltando como nenê. Quer dizer, eles já estão me mostrando o vídeo. Eu falei, não, vocês não me mostram. Vamos esperar o mutirão, vamos esperar essa situação do coronavírus, depois nós vamos às inscrições. Já eles vão ser premiados, nós vamos fazer uma grande festa de apresentação. Então, o youtuber, todos querem ser youtubers, né? Então, eles vão fazer vídeos de 2 a 3 minutos e vou pedir um pouco... É o que há de mais próximo do adolescente hoje, né? A internet e fazer vídeos para YouTube. E eles estão fazendo assim, o nosso vai ganhar. Então, as casas do adolescente já estão fazendo, as unidades básicas, mas todos os adolescentes, também das escolas particulares, podem participar, públicas e particulares. E eu quero vir aqui anunciar os vencedores, né? Daqui a alguns meses, quando essa onda do mar passar, a gente vai vir. Doutora Albertina, o presidente Bolsonaro tem dito em relação ao coronavírus que há uma histeria. Vai na contramão do próprio trabalho sendo feito pelo ministro Mandetta, na articulação com as secretarias estaduais de saúde. E ele disse ontem que o coronavírus vai passar é como uma gravidez. Um dia vai nascer a criança. Essa foi a frase do presidente Jair Bolsonaro, comparando o coronavírus com a gravidez. Claro que o coronavírus vai passar, vai deixar sequelas, vai deixar muitos mortos, essa pelo menos é uma das sequelas, assim como a gravidez do adolescente também deixa sequelas. Como é que a senhora avalia essa frase do presidente? Eu acho que a gente, neste momento, tem que unir experiências, né? Então, as falas e os abraços que o presidente deu, né, no dia que ele voltou, mostra que há uma falta de informação total. 18 pessoas da comitiva dele estão infectadas, inclusive o general Heleno, o ministro da Comunicação. Então, o Brasil não pode dar um exemplo negativo para o mundo. É preciso que todas as autoridades, o Estado de São Paulo está tomando providências, nós estamos tomando. Gente, o coronavírus matou pessoas, cada morte, ela é uma perda inacreditável. A Itália está ilhada, a Espanha está ilhada, Portugal diz o seu ministro, cancelem, o seu presidente diz, cancelem todos os compromissos. Então, eu acho que falar de histeria, o que é uma coisa de Satanás, complica muito, né? Eu acho que, presidente, por favor, né, vamos pensar, nós somos médicos, as evidências científicas, elas têm que ser respeitadas. Então, neste momento, a gravidez, seja na adolescência ou não, tem um fruto positivo, que é uma criança, e a sociedade pode olhar. O coronavírus não é como uma gravidez, é como uma morte, não é um nascimento, é uma possibilidade de morte. Um outro aspecto que tem sido pouco falado, doutor Albertina, é a questão dos próprios profissionais de saúde, já vários infectados. Como é que tem sido o trabalho para se prevenir, embora seja muito difícil, a prevenção existe, mas existe também um contato muito próximo com o paciente do coronavírus. Para mim está sendo muito duro, porque faz 10 dias que eu não vejo meus netos, porque eles podem passar, né, para os idosos, e eu sou uma pessoa com mais de 60 anos. Então, na verdade, nós estamos mudando o que podemos. Cancelamos eventos, cancelamos cursos, estamos reduzindo os atendimentos, as cirurgias eletivas não estão sendo feitas nem no hospital, nem na vida particular. Quando eu vou no hospital, eu procuro passar pelo pronto-socorro, não, ir para outro lugar, e assim, manter pacientes já com alta precoce. E hoje mesmo, à tarde, nós vamos ter um ambulatório de ginecologia da infância e adolescência. Então, as rodas de conversa que estão, todo o carinho que a gente tem, estão sendo suspensas. A gente está passando vídeo pelo WhatsApp e eles estão adorando. A consequência é que perguntam, podemos nos inscrever já no YouTuber? Porque no vídeo dá. Então, eu acho que a gente está com muita tristeza que muitos profissionais de São Paulo estão infectados. Aqueles que cuidaram da primeiro óbito
está infectado. Nós estamos com um colega no Rio, que é nefrologista, que é um querido, que é o Dr. Edson, amigo da Denise, que ela é da Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência, que está muito mal, e a gente está torcendo para ele se recuperar. Então, eu acho que neste momento nós estamos numa guerra, e os médicos e os bombeiros, os seguranças públicas não podem deixar de atender, nem os comunicadores, nós estamos correndo risco aqui. Claro. Mas acontece que tem uns serviços essenciais, e então, numa batalha, a gente não pode recuar. Se tem uma pessoa que não pode abdicar da sua função, a gente pode reduzir, mas não podemos deixar, vou para casa e esquecemos o nosso compromisso com a medicina, né? Cuidado extremo com o tratamento com esse paciente. Doutor Sakamoto, gravidez na adolescência é para toda a vida, e o presidente Bolsonaro disse que o coronavírus vai passar, é como a gravidez. Um dia a criança vai nascer. Como é que o senhor avalia essa frase do presidente? Bom, acho que a doutora Albertina falou bastante. Eu queria tratar mais, nem tanto sobre o ponto de vista político, mas pensar na frase, né? A gravidez da adolescente é para sempre. É para sempre. Então é uma cicatriz que fica. E aí sim... Coronavírus é para sempre, vai deixar sempre. cicatrizes em muitas famílias. Isso mesmo. Mas o que a gente tem que fazer agora é exatamente minimizar o máximo possível. E a Secretaria da Saúde está tendo uma posição de São Paulo, está tendo uma posição magnífica. Tem uma Parabéns, né, para o João Herman, o Davi Wippe, que foi esse secretário. Que vitória, né? Se juntar dois saberes. Então a gente está divulgando o nosso saber para o Brasil, né? Para o Brasil e para o mundo. E para o mundo. Para o mundo. Então nós estamos no caminho certo. Guiados por pessoas extremamente competentes, sabedores do problema, e que, com muita humildade, onde ele falou, estamos aprendendo, é dia a dia, eles também estão aprendendo, nós também. Então, não somos só como profissional da saúde, mas o país em si tem que aprender com esses problemas, esses intempéries que surgem, infelizmente, né? A adolescência é diferente. Eu fiz a pergunta em relação à frase do presidente, não para abordar isso politicamente, mas é no sentido de que um trabalho que é feito pelo próprio Ministério, né, de articulação das secretarias estaduais, o trabalho que é feito pela Secretaria Estadual da Saúde. Aí isso entra em conflito com a fala que o presidente tem, e o que pode confundir a sociedade, né? É nesse sentido. Sim, né? Mas o povo está vendo as dificuldades, está vendo os números, e isso mostra que realmente é uma doença séria. A gente tem que tratar com cuidado, tem que se cumprimentar de forma adequada. Os mais idosos, eu também faço parte disso daí, não tenho Você ainda, está conservado, hein, Luiz? não tenho ainda, infelizmente, netos, mas temos que tomar cuidado. Eu sou de risco, eu tenho pressão alta, sou de risco. Mas a gente tem que tratar, tem que enfrentar, não tem jeito. Não podemos fugir dessa situação. Doutor José Maria, nessa questão da gravidez na adolescência, há muito machismo envolvido? Olha, eu acho que falta na sociedade como um todo também uma falta de conhecimento, né, da gestante, não só o machismo, mas saber as consequências reais que pode acontecer e que aquilo pode acontecer com ela. Já fizemos até uns trabalhos, inclusive junto com a doutora Albertina, a respeito do conhecimento dessa adolescente. Às vezes ela conhece até mais de 2 métodos contraceptivos, e às vezes ela acredita que com ela não vai ocorrer a gravidez. E temos também, às vezes, uma resistência do parceiro. Também por falta de conhecimento. Acho que não é só machismo, mas uma falta de conhecimento da população como um todo. Como você falou do coronavírus, né, do conhecimento e da seriedade da doença, acontece também durante essa gravidez na adolescência. Às vezes as pessoas não têm a noção que vão existir sequelas para o futuro, e sequelas na vida delas. Então, é isso que está faltando. O ano passado foi feito também um debate com a sociedade, de uma forma geral, inclusive empresas participaram, inclusive empresas farmacêuticas, que é sobre empoderamento da adolescente, empoderamento da mulher. E a questão do conhecimento da prevenção foi o foco central. A única forma de a gente mudar essa situação é realmente com educação e prevenção
nessas adolescentes. Conforme o coronavírus também. A única forma de combater é educar a nossa sociedade, que é sério, e que a gente precisa ter a prevenção e as medidas devem ser adotadas e seguidas. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, qual é o trabalho feito com os meninos? Porque mais do que a prevenção, mais do que o trabalho de prevenção, é aquele trabalho que, se acontecer, né, o menino, enfim, tem que assumir as consequências. Então, como é que isso é trabalhado? Os adolescentes têm uma frase muito incrível. Eles falam, o menino assome, não é assume. Ele some, né? Desaparece. Desaparece. Então, a gente tem certeza que 60% são abandonadas ainda durante a gravidez, 26% logo depois que nascem. Então, as crianças. A gravidez na adolescência fica para as mães das adolescentes, para as avós maternas. Então, neste momento, a gente está fazendo vários trabalhos com as avós, com as mães dos adolescentes, dizendo que são avós tanto maternas como paternas, é uma primeira situação. E, em relação aos meninos, a gente tem desmistificado, por exemplo, que a camisinha diminui o prazer. A gente sabe que os adolescentes têm medo de falhar quando eles usam, quando eles têm a primeira relação. Então, a gente está trabalhando que a camisinha não atrapalha, nós estamos falando do tamanho e da dupla proteção. Se a menina usa os Larks ou usa a pílula, o menino, o único que ele tem que usar é o preservativo. Então, a gente está com uma campanha que o doutor Chafi, ele começou e foi muito legal. Use camisinha, você vai ser um atleta sexual. Aumenta o seu prazer, não é diminui. Então, os meninos envolvidos, eles participam nas rodas de conversa, eles falam. E uma coisa muito incrível que eu já fiz com eles simulando que vão dar à luz. Então, põem uma barriga nos adolescentes, fazem com que eles deitem, e aí finjam que vai dar à luz. Aí um, no caminho, fala, Deus me livre, eu não quero nem saber. Então, a ideia de envolver os adolescentes é fundamental. Nesse mutirão, nós vamos fazer grandes rodas de conversa, onde também a gente vai querer, com os acompanhantes, se o menino vai junto, ou se os pais vão juntos, a gente vai fazer também essas rodas de conversa. É fundamental. Eu acho que veja, o coronavírus mostrou como São Paulo é. Eu estou dizendo isso, até digo para vocês, eu sou portuguesa, tenho maior honra de estar vivendo em São Paulo, porque São Paulo tem realmente uma capacidade de juntar os cientistas. E essa ciência está mostrando, não é só na gravidez, é na vacinação. Parabéns, doutora Helena Sato, que vacinou com HPV, vai vacinar agora com a gripe. Então, nós não somos só ricos, todo mundo é rico, mas aqui nós temos vários países. Tocantins está aqui, no Vale do Ribeira. A gente tem vários, então não é que nós somos ricos de ideias, de ações. Então a gente quer mostrar para o Brasil que a gente está unido, independente do foco político, estamos todos juntos. E essa questão dos meninos, adolescentes são multiplicadores. Então, se o menino se previne, ele fala para os outros, oi, cara, usa, eu estou melhor. Quer dizer, é muito melhor usar. Ou então eles dizem assim, 8 a 11 centímetros é o tamanho da vagina, fica calmo, você não tem problema com o tamanho. A gente fala dessas coisas. Então, tem um menino de 13 anos que falou, puxa, doutora, só me tranquilizou. Eu pensei que a vagina tivesse 40 centímetros. Não, aí chega no estômago. Aí teve uma menina que falou, ai, doutor, acho que eu sou defeituosa. Por quê? Porque só tem na entradinha, eu falei, não, é 8 a 11. Então, 8 a 11 centímetros dá para qualquer um. Dá para qualquer um, não tem problemas. E aí eles riem muito. Então, então eu estou mais descansado. Então, falar abertamente com os adolescentes, falar não estimula. Falar melhora a prevenção. Isso a gente está mostrando aqui. Nós não podemos ser avestruz, né? Isso a gente tem dito o tempo todo. Vamos conversar na linguagem deles. A gente chega lá no Hospital das Clínicas, um fala assim, oi, doutora, não conta para minha mãe, hein? Eu já não sou mais boca virgem, mas ela não está preparada para isso. Aí eu digo, mas a gente vai preparar. Então, no grupo
O que a gente faz com as mães, uma fala, você larga de ser trouxa, a sua filha já beijou sim, já transou sim. Uma mãe fala para outra. Então, conversa é a mudança. A gente precisa falar. Olha a comunicação. Quer dizer, por que eu tenho tanto orgulho de ser convidado? Porque a sua comunicação, o que nós estamos falando hoje, vai para a internet, quer dizer, isso dá quantas aulas nossas, né? Sim. Doutor José Maria, na esteira do que falou a doutora Albertina, a prevenção, falar estimula a prevenção. E aí, de novo, a política. A gente tem a campanha da ministra Damares Alves, que prega a abstinência sexual, ou seja, vai na mão contrária. Em vez de falar, porque falar estimula a prevenção, não, a abstinência sexual. Então, de novo, a política, como é que isso pode confundir a sociedade? Isso pode atrapalhar um pouco, né? Já tentaram outros governos, até norte-americanos, lembrar o que aconteceu no passado, e no governo do Bush, que ele gostaria de ter colocado como abstinência como uma forma de evitar gravidez nos Estados Unidos. E não foi nada bem sucedido. Estudos mostram que a falha dessa forma de se tentar evitar gravidez pode ser pior. Então a gente precisa conscientizar, que nem a doutora Albertina falou muito bem a respeito que a boca já não era virgem, né? Então precisa ter muito cuidado com o adolescente. Então ele beija, ele tem emoções e acaba, né, tendo a ter relações. E uma relação que esteja desprotegida pode ter como consequência uma gravidez não planejada e às vezes não desejada. E isso que é um problema sério para aquela adolescente, para a família dela como um todo. Então, o que nós devemos fazer é evitar o pior. Evitar o pior é só realmente com contracepção, tá? E evitar também a doença ou a infecção sexualmente transmissível com a camisinha junto. Então, a dupla proteção hoje deve ser um método de eleição para essas adolescentes. 50% das gestações no mundo e no Brasil são não planejadas. É verdade. 30% delas são indesejadas. Então, isso daí é uma coisa muito séria. 80%, né? Quer dizer, e na adolescência, ela tem medo até de falar. Se você perguntar para um adolescente, você planejou? Ela diz, claro, porque ela tem vergonha. Então, a gente nunca pergunta para um adolescente por que engravidou. Mas quando a gente pergunta, com quantos anos você quer que a sua filha, que você gerou, engravide, ela fala com 40, com 50. Então, voltando um pouquinho, né? Olha, eu tive num programa e falei para o secretário Maurício que São Paulo está à disposição, até dei para ele o livro Maternidade na Adolescência, para mostrar a nossa experiência, né? Com muita humildade, porque não foi a doutora Albertina, foi toda uma equipe, essa relação da comissão científica que tem o programa, o apoio dos colegas, da SOGIA, foi tudo uma força, uma rede de informações. E aí, todos os artigos mostram que a abstinência não deu certo. Então, a gente aprendeu lições com o coronavírus. O que não deu certo, vamos tirar. Então, o próprio ministro, e aí quero parabenizá-lo, o doutor Mandetta, ele falou, quando ele propôs a prevenção, a primeira semana de prevenção da gravidez, que foi no governo dele o ano passado, para que todos discutissem a prevenção. Então, vai na contramão. Eu acho que as questões políticas e religiosas não podem confundir as evidências científicas. Nós somos aqui, ninguém está aqui politicamente, está falando evidências científicas. Gastaram milhões querendo abstinência. E os estados que gastaram, nos Estados Unidos, aumentaram a gravidez. Então, para que nós vamos repetir o que não deu certo? E um detalhe também, quando a gente fala de gravidez não planejada, às vezes é aquela gravidez escondida. É escondida. Ou seja, não faz o pré-natal. Não fazer o pré-natal tem suas consequências, prematuridade e depois complicações obstétricas que pode resultar até em mortalidade materna. Morreram 224 adolescentes na última estatística, né? Morreram 224. Olha a morte materna. É 30%, 20% das mortes gerais em todas as mulheres. Todo mundo fala, eu estou com grávida de 45 anos, o que vai acontecer? Com menos de 20, a barra é muito pesada. Menos de 15, mais ainda. Agora, em tempo.
10 a 14 anos morreram no Brasil, 22. São Paulo, 0. Qual é a diferença entre gravidez não planejada e gravidez indesejada? Não, planejada que ocorreu, mas às vezes ela deseja ter. Então ela tá no período fértil, não está se prevenindo, naquele momento ela não está não planejou aquilo. Não está planejando, mas desejava em algum momento. Em algum momento. Agora, a que é não desejada é aquela que você não quer de forma alguma. Uma rejeição. Uma rejeição. Então, depressão pós-parto. Ou ela tenta até métodos até ilegais de se livrar da gravidez. Que é outro problema que nós temos. Aumenta aborto inseguro, sem dúvida nenhuma. Toma remédio, depois, quantos casos que a gente já sabe que tomaram remédio não contam pra gente, e as crianças podem nascer com problemas, Sequelas graves. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa agora aqui no Gente que Fala, para o intervalo. Nós voltamos em seguida e saindo um pouquinho do tema da adolescência e falando sobre as questões que passam a fazer parte da vida da mulher, como, por exemplo, menopausa e reposição hormonal. Até já. Gente, o assunto do momento é o tal do coronavírus. Já que está todo mundo falando nisso, vamos falar do jeito certo, né? Porque a informação certa é a melhor prevenção. Então, eu vou dizer para você, quer ficar longe do coronavírus? Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não der, passe álcool em gel. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Outra coisa que você precisa saber são os sintomas. Se apresentar febre e tosse ou dificuldade de respirar, ligue 136 ou procure uma unidade básica de saúde. Outras dicas importantes: alimente-se bem, durma bem e faça exercícios físicos com regularidade. Para saber mais, acesse saude.gov.br/coronavírus. O melhor canal para você obter a informação correta. E é isso aí. Vamos ficar atentos, mas tranquilos. Estamos juntos nessa, porque juntos somos mais fortes e informação é a melhor prevenção. Uma campanha da Rádio Trianon. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos. Doutora Albertina Duarte, vamos falar um pouquinho sobre outras questões da vida da mulher, especificamente o período da menopausa. Como é que se deve pensar a questão da reposição hormonal nesse período? Então, menopausa é pausar a menstruação, né? Terminar. Antes da menopausa, nós temos um período chamado climatério, que são uma série de situações. Eu diria assim, que a menopausa é quase uma adolescência, que vai acontecer mudanças no corpo, psicológicas. Então, para repor a gente tem que avaliar o que falta. Pode faltar vitaminas, pode faltar exercícios, pode faltar uma alimentação adequada e podem faltar, sim, hormônios. Uma das grandes questões é a questão da secura vaginal. Eu estou mais seca. Outra é, doutora, que é isso, libido? Já esqueci desejo. E essa pergunta é muito forte. E a questão também de que como repor? O doutor José Maria, ele é um expert em reposição hormonal, porque ele tem muito conhecimento, mas repor como? E quais são as avaliações? Não adianta tomar um remédio da vizinha. Repor e avaliar essa reposição. E também não é reposição para toda a vida. Tem um período. Então, as questões hormonais, hoje nós temos vários hormônios de várias formas, locais, vaginais, da mesma forma que os anticoncepcionais. Tem que ser discutida a maneira da reposição. Eu quero incluir aqui, aproveitar o doutor José Maria, todos podem responder, na verdade. O Jaime do Jardim Bonfilholi, já que a gente está nesse assunto da reposição hormonal, ele pergunta se isso pode aumentar os riscos de câncer. É sempre uma grande preocupação, é uma pergunta recorrente, ou problemas cardíacos. Em relação ao que ela falou a respeito da menopausa, que seria a última menstruação, ela é caracterizada por um estado de hipoestrogênio. O que é isso? O estrogênio está muito baixo. E a gente vai ter as manifestações, como sintomas motores, que as pacientes se queixam muito. A secura vaginal, que dá dor para ter relação e ela diminui a qualidade de vida. Incontinência urinária, que essas pacientes podem ter. E, como foi colocado, o libido. E para essas pacientes que esses sintomas são moderados, acentuados,
se teria uma indicação realmente de dar uma terapia hormonal nesse período. A gente não utiliza muito mais a palavra reposição, porque na verdade a gente não faz uma verdadeira reposição desse hormônio. Em geral, as pacientes que têm o útero preservado, a gente faz uma terapia com estrogênio mais uma substância que evita que a camada interna do útero prolifere muito, que possa dar um câncer, um tumor dessa reposição. Só que em contrapartida, essa combinação de hormônios também pode levar a uma proliferação mamária, o que não vai dar um câncer de mama, mas pode aumentar o risco. Por isso que a paciente tem de fazer um acompanhamento médico quando está fazendo a terapia hormonal. Antes Esse também, período- não fazer por conta própria. Sim, Né? conta própria Esse é período de perigoso. acompanhamento médico fica reduzido, então, passa a ser mais frequente. Mais frequente, ela precisa ter um acompanhamento para justamente saber se na próxima consulta ela não está acontecendo alguma coisa com ela que possa aumentar o risco e ela ter um problema com a terapia hormonal. Se tiver tudo bem, ela pode continuar, senão tem que ser interrompida. E problemas cardíacos, ainda pergunta aqui o Jaime do Jardim Pelo Moura. contrário, a terapia a terapia hormonal, ela previne, né, ou diminui o risco de ter doença cardiovascular. Agora, aquela paciente que já tem uma doença cardiovascular, já teve um infarto, um acidente vascular encefálico, essa paciente tem uma contraindicação de ter a terapia hormonal. Tanto que aquelas mulheres que entram numa menopausa, que a gente chama antigamente de precoce, que a gente chama hoje o termo técnico melhor, insuficiência ováriana prematura, é mandatório da terapia hormonal para evitar doença cardiovascular, porque senão essas mulheres vão morrer 2 a 3 vezes mais do que a população normal de doenças cardiovasculares e suas sequelas. Mas só no caso da menopausa precoce? Não. A menopausa precoce é mandatório. Agora, na menopausa fisiológica, que Sim. ocorre em torno dos 50 anos, deve ser avaliado caso a caso com o seu especialista, com o seu médico. Tendo as indicações, tendo sintomas osmotores, ou uma outra São os alteração. calores, né? Os calores. Os calores que incomodam Os muito. fogachos, que de repente aparece do nada, né? Até tá tomando banho, tá dormindo, ela acorda devido aos calores e tá atrapalhando a vida dela, isso é uma grande indicação. Mas se não tiver essas indicações, precisa ver muito bem se deve ou não por causa dos riscos. Doutor Sakamoto, Vera do Campo Limpo pergunta sobre os riscos do coronavírus para as gestantes, lactantes e para os bebês. Bom, ainda não existem muitas evidências. O pouco de evidência que tem hoje, inclusive eu recebi uma do Reino Unido, é que o risco realmente é muito baixo. A transmissão vertical, materno-fetal, não é comprovado. Quer dizer, tem algum relato, mas de rotina não é. É uma doença nova, em condições novas, onde a gente tem que tomar cuidado. Logicamente, não é porque o risco é menor que vamos descuidar dessa parte. Mas as evidências, pelo menos por enquanto, mostram que não há um risco maior de comprometimento. Mesmo a gestante tendo uma característica de ser uma mulher que tem deficiência na sua imunidade, mas ela é um grupo de risco que realmente está, não digo protegida, mas não está tão vulnerável assim como outras características. Diferente do HN1, né, que matava a Diferente, gestante, exatamente. né? Então, a gente teve essa experiência. O HN1, ela foi uma tragédia com as gestantes. A gente tinha muito medo, né? Então, proibia de amamentar e tudo. É aquilo que foi... A humildade é essa, nós estamos aprendendo, né? Aprendendo. E essa interessante característica desses vírus, né? O H1N1 era perigoso para as gestantes e o atual coronavírus, que não... Crianças. Sim. E hoje crianças. as crianças também têm não tem uma certa predileção para o Covid-19, realmente elas não têm esse risco tão aumentado assim, e são realmente Mas os idosos mais é que estão, com sim. fatores de risco, doenças associadas. O Marcos de Pinheiros, doutora Albertina, pergunta se é prudente ignorar o desejo sexual dos jovens como programa de governo.
Eu já disse, né? Quer dizer, na verdade, quando você está numa gestão, você tem que gestar para toda a população, de todas as religiões e todas as raças. Então, a idade da primeira relação está acontecendo entre 14 e 15 anos. Quer dizer, se eu pudesse decretar, eu diria, leiam livros e não tenham relações. Mas não dá para decreto. Os sentimentos não têm decretos. Então, a política, ela tem que tomar muita cautela com imposições. E os jovens, quando você diz não tenha, ele usa. Quer dizer, isso já está mostrado. Não beba, ele bebe escondido, né? A questão das drogas já mostrou isso, da bebida já mostrou isso. Então, os pais têm que falar sobre o cotidiano com os adolescentes. Como é que você está? Ele está muito mais preocupado se ele levou um fora do namorado ou da namorada, ou ela, do que, eu não fiquei com ninguém, eu sou diferente, eu sou feia, então o menino nunca fala, por que não gosta? Então o pai e a mãe tem que criar uma intimidade com os adolescentes. E também as políticas públicas têm que entender esse movimento dos adolescentes. Eles são mágicos, eles acreditam que não vão acontecer com eles, e eles se apaixonam. Como é que eu vou dizer não se apaixonam? Doutor Sakamoto, como professor da Faculdade das Américas, tem uma preocupação aqui da Rita da Moca, a sua opinião sobre, e como formador, né, de novos profissionais aí na área da ginecologia, ela tem essa preocupação sobre a decisão da Itália, que pela necessidade atual do coronavírus lá, decidiu considerar formados todos os alunos do último ano de medicina. Nossa. O senhor, como professor, como é que o senhor avalia? Saia justa, hein? Difícil, Saia né? justa aplicada aqui pela Rita da Moca, não por mim. Coitado. Os jovens que ingressam na faculdade de medicina, a gente tem visto a cada ano que eles têm dificuldades no aprendizado, no dia a dia. Mudou, o mundo mudou. Nós fizemos medicina numa outra época, então o mundo mudou. Então o imediatismo do jovem é muito grande, diferente do nosso. Não querem ir nos plantões, não querem. A gente ficava honrado de ser chamado por um professor para assistir a cirurgia. Eu levantava de madrugada, você também. Nossa, vi aquele gênio operar. Hoje não, eles vão na internet, né? Agora, uma coisa importante: a grande prática que o médico adquire é nos 2 últimos anos. Você isso. privar de 1 ano de prática, você pode comprometer a vida profissional desse médico por resto da sua carreira. Formação, você atrapalha a formação dele e o futuro dele como profissional. Então, acho que isso daí é uma situação extremamente delicada e perigosa, que eu acho que a gente tem que tomar algumas... Eles podem participar, lógico que podem participar da campanha, não como médicos, mas como profissional da saúde, auxiliando outros profissionais que têm mais experiência, auxiliar os serviços de saúde tranquilamente. Mas tomar como base essa situação é difícil. Essa situação, ela é para nos juntarmos, não para abreviar o que não dá certo, né? Eu só queria comentar uma coisa sobre o LARC. O hospital, ela tem, e aqui aproveitando o gancho do adolescente, o hospital tem uma experiência muito grande com LARCs, em particular com o implante. Nós temos um projeto lá no hospital que hoje já tem mais de 500 inserções em mulheres usuárias de drogas. Mas não é o comentário de agora. O que nós temos nesse grupo, nós temos mais ou menos 100 adolescentes. E as adolescentes também usam o implante. E são mulheres, exatamente, que começam precocemente a atividade sexual por volta dos seus 14 anos de idade, começam a utilizar drogas, e aí são drogas menos pesadas, né? Mais a maconha, mas é uma droga, com 14 anos, 15 anos de idade também, e que tem uma gravidez também precoce. E nós conseguimos, no entorno da Cracolândia, algumas coisas. Uma delas é o convívio dessas adolescentes. Então, elas escutam falar que está tendo a campanha de fazer a inserção do implante. Então, elas nos procuram, fazem a inserção e já estão retornando agora para fazer uma nova reinserção.
Então nós temos adolescentes que engravidaram pela primeira vez aos 13, aos 14 anos de idade, que vem inserir com 16, já tem 2 filhos ou mais. Eu acho que eu tenho uma com 3 filhos já, com 17 anos. Nossa. Quer dizer, então é um filho por ano desde que menstruou pela primeira vez, e um filho por ano. Essa experiência do Então, é muito doutor grande. Luiz, eu vou parabenizar, porque ele é extremamente corajoso. Na Cracolândia, né, com a sua equipe, e ela ficou muito feliz. Eu estou com o chip, né? Quer dizer, eu estou com o chip, assim, eu acho que a questão hoje dos longa duração, eu estou defendendo, nós estamos defendendo da SOGIA, que eu acho que é uma nova etapa para a gente reivindicar, não é? Sim. É importante como política, inclusive pública, Política pública. do Brasil. Bem objetivamente, doutor Albertino, o tempo já está acabando. Quem é adolescente? Quem é considerado adolescente? Pela lei é uma coisa, agora na prática do dia a dia, como é que isso se dá? Nós somos, não? Na Organização Mundial de Saúde, a gente considera adolescente na faixa da 10 a 20 anos. Essa é a norma. Mas consideraríamos que termina a adolescência quando fisicamente você está maduro, psicologicamente você está independente e economicamente você já consegue ser autônomo. Então, muitos milhões são adolescentes. Mas 10 a 20 é adolescente e até 24 anos seria jovem. É essa população que a gente considera. Já passamos, então. Já passamos. Doutor Albertino, eu estou com o seu livro em mãos, Maternidade e Adolescência, Histórias de Adolescentes Grávidas e Mães do Brasil, Portugal e Guiné, autoria sua, com Leila Salomão de Patacuri Tardivo, é isso? Sim. E Rui Alexandre Paquete Paixão. Para quem se destina? Então, esse livro se destina... Os desenhos da capa foram feitos por adolescentes, a gente escolheu, foi uma pesquisa. A gente não é para adolescentes, os adolescentes podem ler, só falar isso que não é para eles, eles leem. Leem e param de ler. É mais para profissionais, contando as histórias, que elas são muito parecidas. A história da Guiné, a história de Portugal, as histórias do Brasil. As histórias das desigualdades. Quem engravida na adolescência fica desigual. E eu luto pela igualdade das mulheres. Então, a gravidez da adolescência é um caminho da desigualdade. Aproveitando sua palavra, doutora Albertina Duarte, o tempo já está se esgotando, sua despedida, sua mensagem final. Bem, então eu quero agradecer à Rádio Trianon. Olha, eu sempre digo, mais de 60 anos você tem licença poética, você fala o que você acredita. Não vou achar que eu nunca fui puxa-saco de ninguém, não serei. Mas eu quero agradecer aqui a Zenilda, agradecer o Mauro, agradecer esse programa que vai ser esclarecedor e, principalmente, muito emocionada aqui com o Zé Maria e com o Luiz Sakamoto, da gente poder estar juntos, pensando juntos numa proposta. Daqui vai sair um mutirão muito melhor. Então nós podemos voltar, né, Zenilda? Aqui quando o mutirão começar e anunciar aqui que ele começou. Vamos esperar que passe mesmo esse tsunami, esse terremoto que é o coronavírus, mas a gente tem certeza que depois nós vamos trabalhar com a questão da prevenção da gravidez na adolescência. Parabéns, Sakamoto, parabéns, José, Maria, e a gente está aqui juntos. E a comunicação, ela é tudo. Eu acho que esse programa, hoje, para mim, foi uma das grandes felicidades. E agradecer que São Paulo juntou todos os saberes nessa proposta. Sua palavra final, doutor José Maria. Também gostaria de agradecer o momento de poder falar um pouquinho de um tema que é importante, que é a gravidez na adolescência, que é um problema não só nacional, mas mundial. E falar um pouquinho também sobre o coronavírus. Então, gostaria de agradecer o convite, a apresentação do Sr. Mauro, também da diretora Zenilda, né, pela oportunidade de estar aqui, e agradecer às pessoas que estão escutando a rádio E nos assistindo, os nossos espectadores, sim. Pelo tempo, sociais, né? Sim. E lembrar que a melhor forma de prevenir todos esses problemas é a prevenção com educação. Então, pense no próximo quando você tiver algum ato. Você vai ver que você vai evitar de fazer algumas coisas que podem ter consequências negativas para você e para os outros. Doutor Sakamoto. Bom,
primeiramente agradecer à Rádio Trianon por essa oportunidade e minha palavra final são divididas em duas situações. Primeiro, LARC, contracepção reversível de longa ação, pelo menos 3 anos. Isso serve para adolescente. Então, deve existir. E para as mulheres que quiserem. Sim, qualquer mulher. Mas isso faz com que a gente previna uma gestação não planejada. E a segunda mensagem é prevenir o novo coronavírus. Fazer uma prevenção, higiene e cuidado. Seguir as orientações dos governantes e principalmente aqui de São Paulo, o nosso grande coordenador que está, do professor Davi Wipp, sobre essa doença extremamente grave. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, muito obrigado a todos pela presença, pela gentileza com todos nós aqui. A doutora Albertina Duarte Taquiuti, ginecologista e obstetra, doutor José Maria Soares Júnior, ginecologista e obstetra também, e também o doutor Luiz Sakamoto, ginecologista e obstetra. E também agradecer a deferência do doutor Paulo Dimas Mascaretti, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, trazido aqui nas palavras da doutora Albertina Duarte. E que vocês ouviram na sala, né? Ele mandou. E eu acho que a sensibilidade, quando você está no governo, você pode juntar pessoas. Eu acho que o maior governante é quando junta saberes, né? Muito obrigado, então, pela presença. Na mesa de som hoje com a gente o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tchau, até amanhã.